viver, restaurar minha desilusão, restaurar meu quebrantado coração, restaurar meus sonhos, restaurar os meus planos, Senhor, restaurar minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas. Que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas. Este é meu desejo, Senhor, Te honrar com meu coração, Te adorar. Tudo que há em mim Te dá louvor, só a Ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o Teu querer em mim.
vez que eu acordar, faz o teu querer em mim, toma o meu coração, toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, e cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim, toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, e cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Boa noite, querida igreja. Boa noite para você também que está em casa assistindo, no conforto do teu lar. Que Deus te abençoe. Nós estamos agora na terceira noite, quarto dia já da nossa semana de oração, né? Muito bom ter a presença dos irmãos aqui e você aí também conectado, tá bom? Que Deus os abençoe, que essa semana realmente continue sendo uma bênção, que está sendo até hoje, né? É bom estarmos conectados. Se você ainda não fez, e a igreja aqui também, compartilhe, por favor, aí o link que está aí com você, que se chegou até você, ou se você se conectou agora, pega aí seu celular, pega teu tablet, o pessoal que está aqui na igreja também, por favor, compartilhe aí conosco. Se você segue a nossa página, se você não segue a nossa página, por favor, está aqui no vídeo para você, tá bom? IAGE São Silvestre Ourinhos, esse é o canal que você vai se conectar aí, que você vai se inscrever, tá bom? Aonde? O YouTube, Facebook e Instagram, tá certo? Compartilhe aí Esperança, siga-nos nas redes sociais e ativa lá o sininho para que toda vez que estamos aqui numa live ou tem alguma coisa nova ali, você está recebendo novas notificações e você se conecta aqui conosco, tá bom? Que Deus nos abençoe. Nesse momento, nós vamos nos colocar em pé. Você que está aqui na igreja, se coloca em pé. E você que está lá aí na tua casa, também, se puder fazer isso, tá bom? Nós vamos cantar um hino Fiel a Toda Prova. Desafios deste meu viver, paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou
ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Deus poderoso, Pai tão grandioso, envia em meu auxílio seu anjo mais poderoso. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Boa noite a todos. Vamos colocar os joelhos para orarmos. Querido e bondoso Deus, agradecemos por a Tua presença nesse local, Senhor. Que o Senhor possa abençoar mais uma noite, que o Senhor possa inspirar o pregador, o pastor, que ele possa falar de Ti, inspirado pelo Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor possa abençoar nossa restante semana, nos ajudando em todas as nossas jornadas, que um dia possamos estar juntos de Ti na Canaã Celestial, Senhor. É isso que pedimos, não que merecemos, mas em nome de Jesus. Amém. De fato, a mensagem da morte de Cristo é loucura. O Senhor é o meu pastor, para os que estão se perdendo. nada me faltará. Salmo 23. Mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. 1 Coríntios 1, 18. Boa noite, irmãos, boa noite, querida igreja, boa noite a você que nos acompanha do seu lar, através das redes sociais. Seja muito bem-vindo para mais uma noite, para mais um momento de adoração a Deus, de louvor ao nome do nosso Deus. Hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 8 ao 10. Apocalipse, capítulo 2, versículos de 8 a 10. Você que está em casa, pegue também a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. É a palavra de Deus, precisamos estar com ela sempre à disposição, não apenas para olhar, mas estudar. A palavra de Deus é a palavra que transforma a vida de qualquer ser humano. Todos encontraram? Apocalipse, capítulo 2, versículos de 8 ao 10. Assim como nós estamos, de Bíblia aberta, mais uma vez, feche os seus olhos. Grandioso Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos na Tua presença, e neste momento, com a Tua palavra aberta, queremos suplicar que o Teu santo e bom Espírito ilumine a nossa mente e o nosso coração, nos conduzindo a toda a verdade, nos fazendo, Senhor, entender a mensagem desta noite, e colocá-la em prática no nosso viver. Dá-nos, Pai querido, o perdão pelos nossos pecados, derrama as bênçãos que necessitamos, abençoa, Senhor, cada lar representado pelos Teus filhos aqui na igreja, e também aqueles que nos acompanham pela internet.
cuida e ampara cada um deles, te suplicamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Apocalipse capítulo 2, versículos de 8 a 10, e o texto nos diz assim: Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes provados, postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei coroa da vida. Queridos, hoje nós vamos tirar 3 lições com a valorosa carta de Jesus à igreja de Esmirna. Das 7 igrejas a quem Jesus direcionou as cartas, apenas 2 não receberam uma repreensão: a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Essas igrejas eram igrejas comprometidas, envolvidas na pregação do evangelho, envolvidas com Deus. Essas foram as únicas 2 igrejas que não receberam de Jesus o tão temido: tenho, porém, contra ti, que Jesus disse às demais igrejas. Queridos, para entendermos o compromisso de fidelidade da igreja de Esmirna, nós precisamos entender o contexto em que Esmirna viveu, porque é muito simples, é muito fácil nós estarmos vivendo numa fidelidade para com Deus quando as coisas estão bem. É fácil dizer que somos fiéis a Deus quando a conta bancária está recheada, quando não vivemos numa perseguição, quando vivemos num ambiente de tranquilidade, de calmaria, tudo fica fácil. Mas e quando as coisas começam a se complicar? Quando as coisas começam a sair dos eixos? Sabe, queridos, a cidade de Esmirna era um centro obrigatório do culto ao imperador. E agora, todas as pessoas ali precisavam, pelo menos uma vez por ano, oferecer um sacrifício ali ao imperador, queimar incenso ao imperador. E isso dava à cidade status de cidade livre, o que significa que ele podia escolher. Obrigado. O que significa que a cidade podia escolher o seu governo, o seu próprio governo, o seu governador. E uma vez por ano, todo cidadão era obrigado a ir ali, então, oferecer, queimar o seu incenso, dedicado ali a César, para que pudesse manter esse status. Cada pessoa recebia ali o seu certificado, e recusar-se a oferecer esse sacrifício a César podia significar a morte, um decreto de morte. E por isso, as pessoas, os habitantes daquela cidade, eles não gostavam dos cristãos, porque os cristãos não se permitiam oferecer incenso a César. Então eles perseguiam os cristãos. Como se isso não bastasse, existia ali muitos judeus que não queriam estar relacionados com os cristãos, embora os 2 guardassem os 10 mandamentos, os 2 guardassem o sábado, mas o judeu não queria estar relacionado com os cristãos. Então os judeus também perseguiam os cristãos. Isso é mencionado aqui no versículo 9, sobre a blasfêmia daqueles que se diziam, judeus, povo de Deus, mas que não eram, porque estavam na verdade perseguindo o povo de Deus. Para complicar ainda mais um pouco a situação, os 2 grupos se juntavam para criar mentiras, para difamar o povo de Deus, para acusar o povo de Deus. E as acusações eram das mais absurdas. Uma das acusações, eles eram acusados de ser canibais, acusados de canibalismo. Por quê? Porque o símbolo do corpo e do sangue de Cristo sempre esteve presente no momento da ceia. Jesus mesmo disse: aquele que não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem vida em vós. E assim como nós estudamos hoje, os símbolos da Santa Ceia estão sempre relacionados com o corpo e o sangue de Cristo.
eles lá nos primeiros momentos da igreja, também vivenciavam essa fidelidade, essa fé, essa crença, e eles também anunciavam o sacrifício de Jesus através da Santa Ceia, o corpo de Cristo, o pão, o sangue de Cristo, né, o suco, e então eles acusavam os cristãos de canibalismo. Os cristãos também eram acusados de celebrações de libertinagem entre irmãos. Afinal de contas, nós cristãos nos tratamos por irmãos, irmão fulano, irmã cicrana, né? A irmã Érica, o irmão Gervi, e assim a gente vai se tratando como irmãos. E agora os cristãos começaram a se casar. Como é que pode dois irmãos se casando e montando uma família? Imagina, isso não pode, isso é libertinagem entre irmãos. Eles eram acusados de serem ateus, afinal de contas, eles adoravam um Deus invisível, um Deus que ninguém podia ver, um Deus que não podia ser apalpado, um Deus que não podia ser tocado. E se adorava um Deus que ninguém podia ver, não podia sentir, então eram acusados de serem ateus. Eram acusados de serem desleais ao imperador, porque eles não queriam oferecer ali o incenso ao imperador. E eram acusados de serem incendiários, porque eles pregavam o fim do mundo com fogo. Mas mesmo diante de todas essas dificuldades, a igreja de Esmirna era extremamente fiel a Deus. Então o que se espera da carta de Jesus para uma igreja dessa? Para uma igreja que é comprometida, uma igreja que é envolvida, uma igreja que custe o que custar, apesar de todos os problemas, ela perseverava em ser fiel a Deus. Então, como seres humanos, nós esperaríamos ouvir uma carta mais ou menos assim: parabéns pela sua fidelidade, ó igreja de Esmirna, não temas, porque você não vai sofrer nenhuma dificuldade, você não vai ter perseguições, a sua fidelidade é uma garantia de que você não vai ter problemas na sua vida, a sua vida vai ser fácil e tranquila. Essa seria a lógica humana, mas não é exatamente isso que Jesus diz para a igreja de Esmirna. Vamos ler novamente, capítulo 2 de Apocalipse, a partir do versículo 8 até o versículo 11, e o texto nos diz assim, olha: ao anjo da igreja de Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Tereis tribulação de 10 dias, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Talvez você possa pegar uma caneta e anotar algumas palavras-chave desse texto. Algumas palavras que são bem pontuais. Você vai entender o que a igreja mais fiel das 7 recebeu. Vamos sublinhar algumas palavras. Quando nós começamos aqui no versículo 9, conheço a tua tribulação. Veja, era uma igreja fiel, uma igreja que estava ali comprometida com Cristo, mas ainda assim Jesus diz: eu conheço a tua tribulação, ou seja, estavam vivendo tribulações. Conheço a tua pobreza. Conheço a blasfêmia daqueles que se levantam contra vocês. No versículo 10, não temas as coisas que tens de sofrer, ou seja, já estava exposto que eles estavam sofrendo e ainda iriam sofrer. O texto diz aqui ainda que seriam lançados em prisão, seriam aprisionados, postos à prova, e teriam que aguentar firme até a morte. Nós temos aqui 7 coisas. É a perfeição do sofrimento. Tudo que nós olhamos para essa igreja sofrendo, com toda a sua fidelidade, na lógica humana não encaixa,
Porque nós imaginamos assim: eu sou fiel a Deus, eu ando com Deus, eu estou do lado de Deus, eu estou fazendo aquilo que é a vontade de Deus, então Deus vai me poupar, Deus vai me proteger, Deus vai colocar um escudo ao meu redor, vai colocar aqui uma bolha, né, uma redoma ao meu redor, e não vai permitir que nada de mal me aconteça. Mas nós vemos que essa igreja está sofrendo de todas as formas, e as palavras de Cristo é que ela deveria sofrer. Talvez nós imaginássemos assim, que essa carta deveria ter sido escrita para Laodiceia, uma igreja morna, ou quem sabe Tiatira, uma igreja que flertava com o pecado, com a impiedade, com Jezabel. Mas sabe, queridos, aqui é que muitos não compreendem a fidelidade. Por que ser fiel? Qual é a vantagem de ser fiel? Porque se eu sou fiel, eu sofro. Se eu sou infiel, eu também sofro. A dor bate à porta dos fiéis e também bate à porta dos infiéis. Mas muitas vezes parece que o infiel prospera mais, não é? Quantas vezes nós vemos assim, a gente está aqui na fidelidade com Deus e devolve o dízimo e traz oferta e guarda o sábado e não come isso, não faz aquilo, tudo certinho do jeito que Deus manda. E aí o outro vai lá, enfia o pé na jaca e só apronta, e parece que a prosperidade está crescendo, né, na vida dele. E o salmista Davi diz assim: olha, eu vivo indignado de ver a prosperidade do ímpio, até que eu vi o final deles, né, no santuário. Sabe, queridos, talvez eu esteja falando nessa noite para alguém que está lutando, batendo de uma porta e outra, procurando por um emprego, procurando por uma oportunidade de ganhar o sustento para o seu lar, para a sua família. E quem sabe você tem observado as pessoas ao seu redor, são pessoas que não são tão comprometidas como você, são pessoas que não são tão dedicadas ao serviço, que não são tão envolvidas com o trabalho, mas eles estão empregados, porque eles se permitiram transgredir a lei de Deus, se permitiram trabalhar no sábado, e você, porque está sendo fiel a Deus na guarda do sábado, você não consegue um emprego. Talvez eu esteja falando para alguém que decidiu ser fiel nos dízimos e nas ofertas, e agora sofre a pressão da família, criticando, dizendo: olha, você está levando dinheiro para encher barriga de pastor, você está levando dinheiro para a igreja ficando rica, a igreja quem tinha que te ajudar, não você ajudar a igreja. Talvez se você parasse de levar o seu dinheiro para a igreja, você estaria numa situação financeira melhor. Eu não vou te ajudar, porque você fica pegando todo o seu dinheiro e levando para a igreja. Ah, queridos, nós precisamos entender que a fidelidade, ela não cumpre o seu principal propósito aqui na terra. A fidelidade na terra tem o propósito de transformar a minha vida, de lapidar a minha vida, de lapidar o meu caráter, me preparando para em seguida me levar para aquele lugar onde os principais propósitos da fidelidade vão se cumprir na minha e na sua vida, que é no céu. Mas olha, quando nós olhamos para o texto novamente, e você sublinhou 7 coisas que a igreja de Esmina sofria, mas se nós olharmos atentamente para o texto, nós vamos encontrar coisas que ela também recebeu de Deus. Logo no começo do texto, aqui no versículo 8 e 9, quer dizer, no versículo 8, né? Apresenta aqui que é o próprio Jesus quem fala com a igreja, porque diz assim: ó, essas coisas diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver, ou seja, está falando da pessoa de Jesus. Ele não envia um anjo, ele não envia um mensageiro, ele não manda um recado, Jesus em pessoa vem para falar com a sua igreja perseguida. Entenda, querido, que você está passando por provações, passando por lutas, Jesus conhece você como pessoa, de nome e sobrenome. Jesus conhece a tua dor, conhece as tuas angústias, as tuas lutas, porque Ele diz: eu conheço. É Jesus quem está falando da igreja de Esmina, aquele que morreu, aquele que sofreu, aquele que passou por todas as perseguições. Ele diz: eu conheço a tua tribulação,
E quando Jesus fala, eu conheço a tua tribulação, Ele não está dizendo assim, olha, eu sei que você está passando por momentos de tribulações. Não. Ele está dizendo, você está passando por tribulações, eu já estive nessas tribulações. Você está sendo perseguido, eu passei por essa perseguição. Você está sendo rejeitado pelos seus, eu fui rejeitado pelos meus. Você está se sentindo traído pelos seus melhores amigos, Jesus foi traído. Quando Ele diz, eu conheço, olha para mim, querido, quando Jesus diz, eu conheço a tua dor, é porque Ele já sofreu tudo aquilo que você está sofrendo. Entenda uma coisa, querido, não existe dor, não existe sofrimento que você possa enfrentar aqui na terra, que Jesus não tenha sofrido muito mais, na mesma dor, do mesmo sofrimento, da mesma perseguição. Mas aí vem o terceiro ponto de bênção, não tenha medo, não tenha medo, porque não existe tristeza na terra que o céu não possa curar. Jesus prometeu, eis que venho sem demora, e Ele vem para trazer cura, Ele vem trazer perdão, Ele vem trazer transformação, Ele vem trazer restauração. Então Ele diz, não tenha medo, não temas, não temas as coisas que tens de sofrer. Você vai sofrer sim, mas não tenha medo, você não está sozinho, você não está desamparado. Eu sei, eu conheço a tua dor, eu conheço o teu sofrimento, então não temas, apenas seja fiel. Ser fiel, ainda que você tenha que morrer pela fidelidade. Ser fiel, porque mesmo que você tenha que morrer, eu posso ressuscitá-lo, eu posso trazê-lo de volta à vida. Eu sou a vida, eu sou a ressurreição, disse Jesus. E se você for fiel em todos os aspectos, queridos, a fidelidade está disponível para todo aquele que deseja ser fiel. Pastor, mas é tão difícil. São tantas armadilhas, são tantas tentações, são tantas situações que nós vivenciamos no mundo, mas todas as vezes que nós nos colocamos nas mãos de Jesus, todas as vezes que nós nos permitimos ser conduzido por Jesus, todas as vezes que nós nos permitimos ser abraçado por Jesus, Ele nos fortalece para que possamos manter a nossa fidelidade. A mesma fidelidade da igreja de Esmirna é a fidelidade disponível para cada um de nós. Nós podemos viver essa fidelidade. E com tudo aquilo que você está sofrendo, tem uma promessa, a coroa da vida. Ontem nós vimos que existe a promessa de uma coroa. João tinha duas palavras disponíveis para a coroa, diadema e Stefano. E ele escolheu a Stefano. A diadema era a coroa usada pelo imperador, mas a Stefano é usada pelos imperadores, atletas, gladiadores, após uma vitória. Sabe, queridos, não existe coroa sem luta, não existe coroação sem uma batalha, sem uma luta a ser enfrentada. Você está passando por uma luta neste momento, você está enfrentando uma batalha terrível nesse momento. Entenda que se você for fiel e deixar Jesus travar a batalha no seu lugar e simplesmente se permanecer intacto ao lado dele, você vai receber a coroa de glória. Queridos, a vitória está disponível a todo aquele que se declara povo de Deus, todo aquele que se coloca de fato nas mãos de Deus. E para o vencedor, esse de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Veja, queridos, o infiel e o fiel passam por provações. Tanto o fiel quanto o infiel passam por tribulações. Tanto o fiel quanto o infiel enfrentam pobreza, sofrem, enfrentam provas, mas só o fiel tem a garantia da vitória, só o fiel tem a garantia da coroação, só o fiel tem a garantia de não sofrer o dano da segunda morte. O que você deve decidir é que você quer viver de uma forma infiel, para curtir as coisas que o mundo tem a oferecer, para viver os momentos aparentemente alegres aqui na terra, ou viver a fidelidade
mesmo passando por provações, mesmo passando por privações, mas na certeza de que vai receber a vida eterna e a coroa da vida. É uma escolha. Deus não vai escolher por você. Ele já disse: eu coloco na tua presença a vida e a morte, eu proponho que escolha a vida, para que possas viver. Mas até onde a fidelidade vai me levar? Outra lição que a mensagem da igreja de Esmirna ensina é o seguinte: até onde nós estamos dispostos a ir, pela fidelidade a Deus? Até o sábado pela manhã? Até as primeiras horas do sábado na sexta-feira? Puxa vida, pastor, olha, eu sou fiel em todos os aspectos, mas é que o pôr do sol agora acontece às 5h30, e o meu trabalho vai até às 6h. Então assim, é só meia horinha, Deus entende. Querido, entenda uma coisa: Deus não entende quando o seu povo decide ser rebelde, quando você decide não confiar nas promessas dEle. Pastor, mas o que eu vou fazer? Confia, é simples, seja fiel, porque se você não pode ser fiel, até a perda do emprego, até a perda de uma prova na faculdade, como é que você vai conseguir ser fiel até a morte? Se você não tem forças para abandonar um emprego, que você pode arrumar outro melhor, como é que você vai ter força para abandonar a vida, por amor de Jesus? Eu estava na faculdade ainda, e eu fui dar estudo bíblico para um jovem senhor, na cidade de Cosmópolis, e ele, no primeiro momento que nós nos encontramos, ele estava assim, um odor de álcool muito acentuado, o cabelo estava daquele jeito, uma roupa de andarilho, e ele se largou ali em cima da cadeira, e eu tentando estudar a Bíblia com ele pouco se lixando porque eu estava falando, mas chegou na semana seguinte, ele estava lá de novo, e eu falei: meu Deus, como é que eu vou conseguir alcançar o coração desse homem nessas condições? E naquele dia eu fechei a minha Bíblia, e eu falei assim: vamos conversar. Ele falou assim: hoje não vamos estudar a Bíblia? Eu falei: vamos, mas de um jeito diferente. Me conta a tua vida, me conta a tua história. E ele começou a chorar e contar que ele tinha 2 filhos, que os filhos estavam morando com os pais dele no Espírito Santo, a esposa o havia abandonado juntamente com os filhos, e ele trabalhava ali em Paulínia, nas caldeiras ali da refinaria de petróleo, e de vez em quando ele conseguia pegar a sua moto 125 e viajar até o Espírito Santo para poder ver os filhos, e aquela vida cansativa, sofrendo longe dos filhos, e eu chorei com ele, eu abracei, orei com ele, encerramos o nosso estudo, e ele percebeu que eu estava ali para dar atenção para ele, não simplesmente para ler a Bíblia com ele. Na semana seguinte ele voltou para o estudo, mas ele já voltou sóbrio, e a cada estudo que nós íamos estudando, que ele ia entendendo o que era a vontade de Deus, ele ia colocando em prática na vida dele. Estudamos sobre alimentação, ele tirou imediatamente aquilo que não era do agrado de Deus da sua vida. Estudamos sobre o sábado, era uma quinta-feira, e ele olhou para mim e falou assim: pastorzinho, ele me chamava de pastorzinho, eu não sei o que vai acontecer com a minha vida, mas se é a vontade de Deus de que eu não trabalhe de sábado, eu não trabalho mais de sábado. Eu estou na escala para trabalhar esse sábado, mas eu não vou, eu vou vir para a igreja. Eu confesso para vocês que eu tremi na base naquele momento, porque eu achei que fosse alguma coisa assim pesada demais para ele. Mas ele estava decidido, então nós oramos e pedimos para que Deus cuidasse dele, e que Deus operasse na vida dele. No sábado pela manhã eu cheguei na igreja para pregar, e ele chegou todo sorridente, ele não cabia dentro de si, falou assim: pastorzinho, eu tenho que te contar uma coisa. E eu disse: conta, meu filho. Você não vai acreditar. Eu falei: não, você está contando, eu vou acreditar, claro que eu vou acreditar. E ele falou assim: olha, eu cheguei ontem no serviço, e o meu chefe veio quase ajoelhando aos meus pés, me pedindo perdão.
E eu perguntei o que tinha acontecido, ele falou assim, olha, eu não sei explicar como que aconteceu. Já estava tudo certo, a escala estava tudo pronto, mas quando eu fui imprimir a escala hoje, eu não sei o que aconteceu, mas você era para entrar às 6 horas da manhã no sábado, saiu meio-dia, e a tua escala foi mudada, você vai entrar às 10 horas da noite, para sair às 2 da manhã. E ele olhou para o chefe, deu risada, falou assim, não, está tudo certo. Eu só quero que essa escala fique para o resto da minha vida aqui na empresa, nesse horário, sem alterações. O chefe olhou para ele sem entender nada, e ele saiu sorrindo, e ele com todo o sorriso, dizendo para mim assim, o meu anjo entrou no sistema da empresa, e alterou o meu horário de trabalho, para que eu pudesse guardar o sábado. Ah, querido, quando você decide ser fiel a Deus, quando você decide andar com Deus, Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Na história dele, ele abriu essa porta, mas de repente, na história de outras pessoas, Deus permitiu que perdesse o emprego, para abrir outras portas melhores depois, para que a fé fosse provada, fosse testada. Eu não sei como vai ser a tua história, mas uma coisa eu tenho certeza, Deus diz que se você for fiel a Ele, Ele vai cuidar de você e da sua família, até onde você está disposto a ir. Sabe, querido, a igreja de Esmirna estava disposta a ir até as últimas consequências pela fidelidade. Ser fiel até a morte, disse Jesus, e dar-te-ei a coroa da vida. Você já percebeu que o Apocalipse não fala sobre fidelidade dos dízimos, fidelidade em qualquer outra situação assim? Porque a fidelidade do Apocalipse, ela está falando de uma fidelidade que vai muito além do dinheiro, vai muito além do emprego, é a fidelidade que nos leva à morte, por amor a Jesus. Quantas pessoas já depuseram sua vida por amor a Jesus? Abriram mão de viver, para não ter que abrir mão do amor de Jesus na vida delas. E Deus está dizendo aqui exatamente a mesma coisa, ser fiel até a morte, não importa o que aconteça na tua vida, não importa se você vai ter que perder o emprego, não importa se você vai ser abandonado pela família, ser fiel até a morte. A terceira lição que nós tiramos desse texto está no versículo 10. Vocês sofrerão perseguições durante 10 dias. Entenda, querido, que a perseguição é certa, mas ela é limitada. Entenda que o sofrimento, que a dor é certa. No mundo tereis aflições, mas ele é limitado. Deus sabe o quanto você suporta. Deus não permite que venha sobre a sua vida uma prova, uma tentação maior do que a força que Ele já disponibilizou para que você possa enfrentar. A mensagem, portanto, é que os crentes de Esmirna não devem ser medrosos, mas devem ser fiéis. Essa mensagem vem para mim e para você, de que não devemos ter medo das coisas que vão acontecer, basta confiar em Jesus, basta entregar a vida a Jesus, basta colocar o nosso tudo nas mãos de Jesus. Conta essa história que nos dias férreos do Império Romano, o imperador Décio lançou uma forte perseguição contra os cristãos, e ele soube que alguns dos seus gladiadores haviam se convertido e estavam inclusive pregando e fazendo crescer a fé cristã. Então aquele imperador irado deu as ordens imediatamente para que aqueles homens, 40 ao todo, fossem transportados para uma região deserta, ao norte da Armênia, para um lago congelado, e ali eles deveriam ser deixados, abandonados, sem comida, sem roupas adequadas, para que eles morressem ali de frio e de fome. Quando a cruel notícia chegou, aqueles soldados, eles se levantaram e disseram: não negaremos a Jesus, Ele é o nosso Salvador. Eles foram escoltados por um forte grupo de soldados até chegar naquela região deserta, naquele lago congelado, e ali foram abandonados para morrer. Agasalhado na tenda,
o capitão da guarda pôde ouvir naquela primeira noite, trazido pelo vento cortante daquela região frígida, um canto de uma melodia estranha, uma letra que o incomodou. E a letra dizia assim: 40 gladiadores por Jesus Cristo lutando, pedindo dele a vitória, a coroa reclamando. Voltando-se impressionado para os guardas que estavam ali com ele, ele comenta: olha a devoção desses homens, ela é estupenda. Eu já estive em muitos momentos de decisão pelo imperador de Roma, em muitos momentos defendendo o império, mas eu nunca vi do peito do mais bravo soldado de Roma sair uma manifestação tão positiva e sincera de devoção como a que eu vejo desses homens morrendo no gelo. Enquanto ele terminava de falar essas palavras, um dos gladiadores que havia desertado entra na sua tenda, todo arroxeado, quase morto, e quase sem conseguir expressar as suas palavras, ele clama: por favor, me deixa viver. Eu nego, Jesus, me deixa viver. Aquele homem, sem entender o que estava acontecendo, olhou para aquele miserável, ali caído aos seus pés, e ele ouve então o cântico: 39 gladiadores por Jesus Cristo lutando, pedindo dele a vitória, a coroa reclamando. Aquele comandante ficou tocado de piedade por aquele homem ali, clamando pela vida, mas explodindo de uma sensação diferente de ouvir aquele cântico. E ele perguntou: você é o único que se atreveu a vir até mim para negar a sua fé cristã? E aquele soldado disse: o único, Senhor. Num rasgo incompreensível, aquele oficial tira da sua cabeça o seu capacete, joga em cima daquele homem, e ele diz: então eu vou ocupar o seu lugar. E ele sai naquela noite escura, naquela noite fria, e logo na sequência pôde-se ouvir então novamente os gladiadores cantando, 40 gladiadores por Jesus Cristo lutando, pedindo dele a vitória, a coroa reclamando. Entenda, querido, quando nós colocamos Jesus na nossa vida, não importam as circunstâncias, não importam as lutas, não importa se você está face a face com a morte, você continua louvando e glorificando o nome de Deus. Hoje é momento de decisão, é momento de deixar Deus agir na tua vida, é momento de abrir a tua vida para que Deus possa habitar de uma forma completa, de uma forma irrestrita, porque só estando nas mãos de Jesus, nós poderemos, assim como os gladiadores, cantar mesmo em face da morte, mesmo nos últimos instantes da vida. Você quer estar nas mãos de Jesus? Você quer estar nas mãos de Deus? E permitir que Ele conduza a tua vida, te mantendo firme e fiel até a morte? Nós vamos ouvir nesse momento um hino. Eu quero convidar você a meditar na letra desse hino. Enquanto o Newton canta, conversa com Deus. Coloque-se inteiramente nas mãos de Deus. Deixa Ele ser o seu Deus. E quando Ele vier, Ele vai poder olhar nos teus olhos e dizer: bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Como vou saber o que acontecerá, o que vai ser do amanhã,
não dá pra imaginar. Às vezes eu me esqueço, deixo de enxergar que estarás comigo se o mal chegar. Estou em tuas mãos, a vida eu te entreguei, o meu futuro é teu, pois já lhe dei meu coração. Estou em tuas mãos e só confiarei em ti, erguerei a minha voz e cantarei louvores mil, pois eu sei que estou em tuas mãos. Não irão durar riquezas materiais, mas eu sei que o teu amor para sempre viverá. Hoje tenho paz e descanso em ti, pois eu sei que sempre estás aqui. Estou em tuas mãos, a vida eu te entreguei, o meu futuro é teu, pois já lhe dei meu coração. Estou em tuas mãos e só confiarei em ti, erguerei a minha voz e cantarei louvores mil, pois eu sei que estou em tuas mãos. Quando estou em meio à dor, me apoio em ti, e aí me torno forte, ó Pai, em tuas mãos. Estou em tuas mãos e só confiarei em ti, erguerei a minha voz e cantarei louvores mil, pois eu sei que estou em tuas mãos. Sou teu Senhor e estou em tuas mãos. Amém. Obrigado, Newton, pela mensagem. Queridos, estamos vivendo os instantes finais da história deste mundo no pecado. Não importa quais são as lutas, não importa quais são as perseguições, não importa quais são as provas que você vai ter que enfrentar por ser fiel a Jesus. Tudo o que importa é você estar nas mãos do seu Salvador. Porque quando você está nas mãos dele, tudo se transforma. Sabe, queridos, estamos chegando nos últimos instantes. A coisa vai apertar cada vez mais. Mas quando olhamos nas últimas palavras de Ellen White no livro Grande Conflito, ela descrevendo já ali o momento da redenção, ela diz o seguinte:
Ao revelar Jesus as riquezas da redenção e os estupendos feitos do grande conflito com Satanás, a alma dos resgatados fremirá com mais fervorosa devoção, e com mais arrebatadora alegria dedilharão as harpas de ouro, e milhares e milhões de vozes se unem para volumar o potente coro de louvor. E eu vi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, que está no mar, e a todas as coisas que neles há de dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito, desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos. Todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram: Deus é amor. Eu quero convidar você a tomar a firme decisão de entregar-se completamente a esse Deus de amor, esse Deus de bondade, e permitir que o agir dele em sua vida leve você por caminhos de entrega, de fidelidade, até o fim, naquele glorioso momento em que receberemos de Jesus a coroa da vida eterna. Vamos nos colocar em pé, vamos falar com Deus. Você que está em casa também pode se posicionar para oração. Feche os seus olhos. Grandioso Deus, eterno Pai, não temos, Senhor, palavras para expressar a nossa gratidão a Ti, pela certeza que temos da Tua presença, da Tua companhia em nossa vida. É verdade, Pai querido, que vivemos em um mundo de pecado e por conta disso sofremos, padecemos, vivemos em perseguições, somos acuados, somos muitas vezes mal interpretados, porque Te amamos, porque queremos viver segundo as Tuas leis, segundo a Tua ordenança para a nossa vida. Pai querido, necessitamos do Teu Santo Espírito, sendo derramado como uma torrente sobre a nossa vida, nos enchendo, Pai, de força, de poder, de ânimo, para continuarmos, para prosseguirmos, para perseverarmos ao Teu lado, independente das circunstâncias em que estamos vivendo, porque queremos naquele glorioso momento ouvir dos Teus lábios: bem-estar, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do Teu Senhor. Tu conheces, Pai, a vida, Tu conheces o coração de cada um dos Teus filhos, fortalece, vivifica, transforma. Pai querido, é verdade que todo ser humano quer viver uma vida mais tranquila, uma vida mais calma, mas, Pai querido, nós queremos viver tudo isso na eternidade. Queremos sim uma vida de paz, uma paz perfeita, que não poderá ser interrompida por qualquer ato de maldade. Portanto, Pai querido, fortalece a nossa vida, toma-nos em Tuas mãos, conduz a nossa vida com mão forte e poderosa até o encontro com o Senhor nas nuvens dos céus. Te pedimos essas bênçãos no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bem, queridos, uma boa noite a todos, que Deus possa abençoá-los ricamente. Você que nos acompanha do seu lar também, que Deus te dê uma noite excelente de descanso, que amanhã o seu dia seja de muita bênção, e às 20 horas estaremos juntos mais uma vez para glorificar o nome do nosso Deus. Um grande abraço a todos, uma boa noite. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo Teu. Quando eu sair desse lugar que Jesus
permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça.